Copa América em junho não será mais na Argentina, será no Brasil. E você vai ver também. A partir de amanhã, a conta de luz vai ficar mais cara por causa da falta de chuvas. Bolsonaro garante que não haverá mineração nas terras dos Yanomami sem autorização dos indígenas. Joe Biden se comprometeu a defender os direitos humanos em reunião com Vladimir Putin. E você vai saber em que parte do mundo um apartamento vai ser sorteado para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Conmebol confirmou que a Copa América será realizada no Brasil. A competição inicialmente seria disputada na Argentina e na Colômbia, mas a Colômbia não pôde realizar o evento por causa dos protestos contra o governo. Para a Argentina, o motivo da desistência foi a pandemia. No pior momento da pandemia, a Argentina desistiu da Copa América. A informação foi confirmada pelo chefe de gabinete de ministros, Andrés Cafiero. A Argentina tinha o compromisso de organizar esta Copa e realmente tentamos sempre manter esse compromisso e levá-lo adiante. Mas a realidade da pandemia impede a Argentina. O torneio deveria ter sido disputado no ano passado, mas foi adiado para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. A Argentina, com cerca de 45 milhões de habitantes, vive o pior momento da pandemia. Registra mais de 3 milhões e 700 mil casos e 77 mil mortes desde o surgimento da doença. De acordo com a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, a competição começa no dia 11 de junho e a final será no dia 10 de julho. As cidades sedes ainda não foram oficialmente divulgadas, mas a final deve ocorrer no Maracanã. No último dia de prazo para entrega, a Receita Federal ainda aguarda cerca de 2 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo para o envio termina à meia-noite de hoje. A poucas horas do fim do prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021, muitas pessoas ainda acertam alguns detalhes antes de enviar a declaração. Até esta manhã, o fisco havia recebido cerca de 30 milhões e meio de documentos. Mas, ao todo, são esperadas cerca de 32 milhões e 600 mil declarações neste ano. Quem atrasar a entrega deve pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, já começam a receber as restituições do imposto de renda se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. A partir de amanhã, a prova de vida dos aposentados do INSS volta a ser obrigatória. Ela tinha sido suspensa por causa da pandemia. Aposentados e pensionistas do INSS vão voltar a fazer a prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. O procedimento, que foi suspenso em março de 2020, agora é retomado para evitar fraudes. A prova de vida é um processo anual e obrigatório para os segurados e pensionistas do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, comprovarem que estão vivos. Tem como principal objetivo dar mais segurança tanto para o cidadão quanto para o governo, evitando pagamentos indevidos. O INSS iniciou em fevereiro a prova de vida por biometria facial. O projeto piloto foi iniciado com cerca de 5 milhões de beneficiários que podem realizar o procedimento sem sair de casa. Os cadastrados receberam uma mensagem de texto ou e-mail fazendo a convocação. O modelo convencional de atendimento do INSS ainda é presencial. Aposentados e pensionistas que tiverem a biometria bancária cadastrada podem usar qualquer caixa eletrônico para fazer a prova de vida, tendo em vista que muitos bancos aceitam qualquer transação realizada como prova de vida. Já no caso de beneficiários sem biometria, é possível ir à agência bancária com o CPF e um documento com foto. Quem está com a prova de vida vencida desde março e abril de 2020 deve fazer o procedimento em junho e assim segue até dezembro. A conta de luz vai ficar mais cara em junho. Segundo a ANEEL, o mês começa com os principais reservatórios do setor elétrico em níveis baixos. Com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas em situação crítica, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar o patamar mais alto do sistema de bandeiras tarifárias neste mês de junho. Com
Com a bandeira vermelha, patamar 2, a conta de luz dos consumidores fica ainda mais cara, com a cobrança adicional de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência reguladora, os principais reservatórios do setor elétrico estão em níveis mais baixos para essa época do ano, o que representa uma redução na geração de usinas hidrelétricas e a necessidade de acionar mais usinas térmicas, que geram energia mais cara. Com esse cenário, vale reforçar aos consumidores a importância de ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia. O Ministério da Saúde confirmou que o país já tem quase 462 mil mortes pela Covid-19. O Brasil registrou mais 874 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, o total foi a 461.931 vítimas. Foram confirmados em um dia mais 43.520 novos diagnósticos da doença. No total, já são mais de 16.515.000 casos. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.838 vítimas por dia. A variação indica tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. São 20 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2.000 óbitos, depois de 55 dias seguidos de alta. E a média de novos casos está em 61.695 confirmações diárias, também indicando tendência de estabilidade. Pelo mapa, podemos avaliar a evolução da pandemia por regiões. Hoje, 4 estados apresentam alta nas mortes: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins. Em estabilidade estão 17 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. E 5 estados registram queda: Amazonas, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O estado de Roraima não atualizou os dados de mortes. Um estudo feito em Serrana, no interior de São Paulo, indicou que com 75% da população vacinada, a pandemia pode ser controlada. Os dados da vacinação e da incidência da Covid na cidade foram analisados por cientistas. Nos últimos 4 meses, pesquisadores do Instituto Butantan mediram os efeitos da imunização em massa na cidade de Serrana, no interior paulista. O município de 45 mil habitantes foi escolhido para o estudo porque tinha um alto índice de contágio. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva na incidência da Covid-19. De 699 casos em março, esse número caiu para 251 e as mortes passaram de 20 para 6 nesse mesmo período. Os dados da vacinação e da incidência da Covid em Serrana foram analisados pelos cientistas, que concluíram que o controle da pandemia se deu depois que cerca de 75% da população recebeu a vacina. De acordo com o Instituto Butantan, logo depois do fim da vacinação, o número de mortes caiu 95% na região. A quantidade de casos sintomáticos teve uma redução de 80% e a necessidade de hospitalizações teve uma queda de cerca de 86%. Quase toda a população adulta de Serrana já recebeu as 2 doses da Coronavac. Os centros de pesquisa que vão realizar testes da vacina Covaxin contra a Covid-19 no Brasil já estão recrutando voluntários. A previsão é de que os testes comecem já no mês que vem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os testes da Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat Biotech, vão ser realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O estudo de fase 3 vai contar com a participação de 4.500 pessoas no Brasil, 30 mil ao redor do mundo. Os voluntários vão receber 2 aplicações que podem ser de vacina ou placebo, com intervalo de 25 dias. Segundo o Instituto, os centros credenciados devem seguir as normas de recrutamento, mas vão ter autonomia para decidir como escolher os participantes dos testes. Após a aplicação da vacina, os voluntários devem ser acompanhados por 2 anos com coleta regular de exames de sangue e não podem receber outro imunizante nesse período. Segundo resultados preliminares de um estudo realizado pela fabricante, a Covaxin apresenta 78% de eficácia em geral e 100% de eficácia contra casos graves da doença. O Ministério da Saúde já comprou 20 milhões de doses da vacina indiana, mas para que ela seja aplicada na população, é necessário que a Anvisa autorize o uso emergencial ou conceda o registro definitivo do imunizante.
Mais de 67 milhões e 755 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 45 milhões e meio, quase 45 milhões e 600 mil brasileiros receberam a primeira dose. Isso dá 21,4% da população. E mais de 22 milhões e 155 mil brasileiros receberam a segunda dose. Os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro garantiu a líderes indígenas Yanomami que não haverá mineração em suas terras caso eles não queiram. A publicação ocorre em meio a denúncias de invasões e ataques de garimpeiros ilegais. Senhores Yanomamis, nós respeitamos vocês. A vontade de vocês será feita. Vocês não querem mineração? Não terá mineração. Tem outros irmãos índios em outros locais, dentro e fora da Amazônia, que desejam minerar a terra, que desejam cultivar a terra, e nós vamos respeitar esse direito deles. Foi a primeira visita do chefe de Estado a uma reserva indígena por ocasião da inauguração de uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O garimpo ilegal é uma das principais causas da destruição ambiental na floresta amazônica, que aumentou 30% no ano passado nas terras Yanomami, de acordo com o relatório publicado pela Associação Utucara Yanomami. Depois do intervalo, você vai saber onde tem sorteio de apartamento para quem aceita se vacinar contra a Covid. Volta já. O governo federal faz uma campanha para localizar pessoas desaparecidas. Por meio da doação de DNA, histórias de famílias separadas podem ter um final feliz. O senhor Raimundo Pereira da Silva busca as filhas que não vê há 48 anos. Ele se separou da mãe das meninas e daí o contato foi perdido. As 3 nasceram em Uruçuí, no interior do Piauí. Senhor Raimundo continua vivendo no estado e acredita que as filhas estão no Rio de Janeiro. Em agosto ele completa 100 anos e gostaria de ganhar de presente o reencontro com a família perdida. Eu quero saber a notícia da Marli Moreira Carlacante, que levou as 2 meninas para lá, para casa da Cecília. A Cecília é a tia dela. Aí eu quero saber se nós estamos vivos. Se tiver alguém delas vivo, elas me avisar para cá. Eu quero saber. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Parte delas saem de casa voluntariamente e não voltam mais. É uma frase que nos marca muito. Eles falam que eles vivem esse luto diariamente. O luto de todo dia ter a esperança de reencontrar o seu ente querido e não ter uma resposta. Os restos mortais de mais de 3 mil pessoas estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas os familiares nunca foram encontrados. O Banco Nacional de Perfis Genéticos existe desde 2013 e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora realiza campanha para encontrar pessoas desaparecidas. O Banco de Localização de Pessoas Desaparecidas, ele contém o perfil genético de pessoas não identificadas. Em sua grande maioria, são restos mortais não identificados, ou seja, pessoas que vieram a óbito, ossadas que são encontradas, para o qual não se tem uma identidade. Então, o material genético desse indivíduo que não é identificado, ele é coletado, processado e inserido no banco. Há também uma pequena quantidade de material genético de pessoas vivas não identificadas, pessoas em asilo ou com algum tipo de doença neurodegenerativa, que não tem mais memória, não se sabe a identidade dessas pessoas, ou moradores de rua. Então, o confronto do DNA dos familiares pode eventualmente trazer um resultado positivo. A rede integrada de banco de perfis genéticos conta com 20 laboratórios estaduais e 1 no DF, além da unidade da Polícia Federal. Mas a campanha está sendo realizada em todo o país.
Além do engajamento da polícia nos estados, o Ministério da Justiça conta com a parceria de outras pastas que compõem o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos coordena o comitê em parceria com a Justiça. Também fazem parte os Ministérios da Saúde e da Cidadania. O objetivo é que a campanha seja ampliada e ajude a solucionar desaparecimentos e reunir famílias separadas há décadas. A campanha, inclusive, pode abarcar comunidades internacionais. Existem, por exemplo, comunidades em Israel de crianças brasileiras que foram adotadas ilegalmente na década de 80 e que hoje buscam seus familiares aqui no Brasil. Então, eventualmente, a ideia é expandir essa campanha, expandir essa coleta para pessoas vivas, em pessoas que estão em asilos, em hospitais, ou mesmo, como eu falei, essas comunidades no exterior de crianças brasileiras que hoje buscam os seus pais aqui no Brasil. Já a Caixa Econômica liberou para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em janeiro. Para quem recebe o Bolsa Família, os depósitos da segunda parcela terminam hoje, com o pagamento para quem tem o número de identificação social NIS final 0. Em Israel, o líder da direita, Naftali Bennett, anunciou o apoio com a oposição para tentar tirar Benjamin Netanyahu do poder. Naftali Bennett, líder do partido de direita radical Yamina e ex-aliado do atual chefe de governo, anunciou a intenção de se unir ao centrista Yair Lapid para formar um governo de unidade, que reuniria esquerda, centro e direita. Hoje anuncio que pretendo fazer tudo o que puder para formar um governo de unidade nacional, junto com meu amigo Yair Lapid, para que, com a ajuda de Deus, resgatemos o estado da turbulência atual e coloquemos Israel de volta aos trilhos. O Estado hebreu realizou 4 eleições legislativas em menos de 2 anos. Nenhuma delas conseguiu separar Netanyahu de seus adversários e nem resultou em um governo estável. Após as últimas eleições em março, o partido de Netanyahu ficou na primeira posição e ganhou o direito de formar um governo. Mas o premier não conseguiu reunir os 61 deputados necessários. Em um discurso transmitido pela televisão, o primeiro-ministro israelense reagiu à aliança dos opositores. Convoco aqueles que foram eleitos com os votos de direita. Convoco aqueles que têm consciência e um caminho. Sigam assim, não formem um governo de esquerda. Tal governo é um perigo para a segurança de Israel e também um perigo para o futuro do Estado. Até o momento, o partido de Lapid conseguiu o apoio de 57 deputados, já contando os do partido Yamina de Bennett, e considerando que um dos membros indicou que não colaboraria com o campo anti-Netanyahu. Assim, ainda são necessários outros 4 deputados, o que pode fazer com que as legendas árabes israelenses, que ainda não expressaram uma posição, tenham um papel decisivo na definição do próximo governo de Israel. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se casou com a noiva Carrie Simons em um evento classificado como secreto pela imprensa local. De acordo com jornais ingleses, a celebração foi na Catedral Católica de Westminster, com a presença de amigos e familiares. O casamento estava programado para o ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. O casal anunciou o noivado em dezembro de 2019 e tem um filho de 1 ano. Segundo o Mail on Sunday, 30 pessoas compareceram à cerimônia após um convite de último minuto, respeitando o máximo autorizado atualmente devido à crise sanitária. Boris Johnson já havia se casado 2 vezes e tem 4 filhos com a esposa anterior, de quem se separou em 2018. O primeiro-ministro também teria uma filha de um caso extraconjugal. Quando foi eleito em 2019, Johnson se tornou o primeiro chefe de governo a morar em Downing Street com a companheira sem estar casado. Carrie Simons, ex-diretora de comunicação do Partido Conservador, teve o filho poucas semanas depois de o agora marido receber alta da UTI, onde permaneceu internado depois de contrair o coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu a defender os direitos humanos na primeira reunião dele com o presidente russo Vladimir Putin. Em um discurso em Delaware, às vésperas do Memorial Day, feriado que homenageia os militares americanos que morreram em combate, o democrata recordou um diálogo por telefone em fevereiro com o colega chinês Xi Jinping. I had a long conversation
Tive uma longa conversa por 2 horas recentemente com o presidente Xi, deixando claro para ele que não poderíamos fazer nada além de falar pelos direitos humanos em todo o mundo, porque é isso que somos. Vou me encontrar com o presidente Putin em algumas semanas em Genebra, deixando claro que não vamos ficar parados e deixá-lo abusar desses direitos. We will not stand by and let him abuse those rights. A reunião, marcada para 16 de junho na Suíça, vai acontecer em um momento de grande tensão entre as duas potências. O presidente americano quer demonstrar firmeza em relação à Rússia para estabelecer uma ruptura com o antecessor Donald Trump, acusado de complacência com o Kremlin. Embora prometa voltar a adotar sanções contra os russos caso continue interferindo na democracia americana, Biden garante que não deseja desencadear um ciclo de escalada e conflito e insiste em seu desejo de diálogo. Em Paris, cerca de 5.000 pessoas lotaram o show do grupo francês Indochine como um teste de um estudo científico sobre a pandemia do novo coronavírus. O público não precisou manter distanciamento, mas foi obrigado a usar máscaras. Os integrantes da banda dedicaram a apresentação aos trabalhadores da saúde, cientistas e a todas as vítimas da Covid-19. A experiência já foi realizada em outras partes da Europa, mas foi adiada várias vezes na França. O show teste ocorre no momento em que o país registra uma melhora na situação dos contágios e está prestes a oferecer vacina a todos os adultos. O público tinha entre 18 e 50 anos e não podia apresentar nenhuma doença que aumentasse o risco de morte em caso de infecção, como diabetes ou obesidade grave. O setor de shows e eventos é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Experiências anteriores de aglomeração de pessoas, com rígidas condições de prevenção, não mostraram riscos elevados de infecção. Magnatas do setor imobiliário de Hong Kong anunciaram um sorteio para encorajar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19. O vencedor vai ganhar um apartamento no valor de $1.400.000, ou 7 milhões de reais. A população de Hong Kong, relutante a se vacinar contra o novo coronavírus, ganhou 1 milhão de motivos para levantar a manga da camisa e preparar o braço. Magnatas do setor imobiliário decidiram sortear um apartamento no valor de $1.400.000 para quem tomar a vacina. O felizardo vai ganhar um imóvel de 1 quarto no território que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Além disso, o sorteio inclui outros prêmios, como 20 lotes de $100.000 de Hong Kong, equivalente a $12.800 americanos, na forma de voucher pré-pago ou cartão de crédito. Poderão participar do sorteio todos os residentes com 18 anos ou mais, inclusive com visto de trabalho, que receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. Apenas aqueles com status de residente permanente podem ganhar o primeiro prêmio, um apartamento de cerca de 40 metros quadrados. Será que o incentivo vai surtir o efeito desejado? Com certeza, porque sinto que as pessoas de Hong Kong são muito movidas por dinheiro. É uma maneira muito boa de fazer as pessoas se vacinarem. Hong Kong já tem vacinas suficientes para toda a sua população de 7.500.000 pessoas, mas muitos estão relutantes e apenas 20% dos habitantes receberam a primeira dose até agora. E essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.